Olá, pessoal, muito boa tarde. Aqui o intuito é a gente se ajudar muito, né? Se ajudar muito e crescer aqui uma comunidade de decoradoras apaixonadas pela profissão. Hoje eu vou apresentar para vocês as principais ferramentas que eu utilizo para fazer os meus arcos de balões. Eu, como decoradora, eu faço os arcos de balões das decorações que eu faço. E aí eu vou, um pouquinho mais na frente, eu vou falar quais são as vantagens que eu acho nisso, né? E assim, não é necessário você ter um absurdo de coisa para você montar um arco de balões. Não é necessário. Tem muita gente que acha, mas precisa de muita coisa e tal, não sei o quê. E aí hoje eu vou mostrar para vocês o que eu, em 4 anos trabalhando com decoração de festas, tenho, e quando eu vou montar um arco de balões eu utilizo, tá? Um arco de balões desconstruído, um arco de balões simples. Então hoje eu vou compartilhar essas coisas com vocês e vou também comentar como que eu cobro o arco de balões, como que eu incluo no orçamento das minhas clientes, beleza? Tá? Hoje nós vamos falar sobre ferramentas, as principais ferramentas que eu utilizo quando eu vou montar um arco de balões. Primeiro de tudo, toda decoração tem arco de balões? Não. E toda decoração precisa ter arco de balões? Também não. Isso vai depender de quê? Vai depender do contrato que você vai lá e você fecha com a sua cliente. Tem cliente que gosta de arcos de balões. A maioria. Principalmente quando é festa infantil, quando é aquela mãezinha que está contratando, né, para poder fazer a festinha lá do filho dela, da filha dela. Mas tem mãezinha que não gosta de balões. Assim como também tem as festas de adultos, né, que as pessoas também não gostam, também não querem colocar balões, porque acham que fica muito infantil e tal. Então a gente tem diversas situações. Por quê? Porque nós temos diversos clientes. Não é uma obrigação ter uma decoração. Agora, diga-se de passagem, né? Eu sou apaixonada por balões e eu acho que toda decoração com um arco de balões, ela fica muito mais bonita. Muito, muito, muito mais bonita mesmo. Eu amo. Até, tipo, na minha decoração, do ano retrasado, eu fiz uma festinha de aniversário e tal. E aí eu montei uma mini table com o tema Hakuna Matata. E essa mini table eu fiz lá paleta de cores rosa com branco, né? Que são, tipo, sou apaixonada por rosa. E aí eu fui lá e coloquei um arco de balões desconstruído rosa, com 2 tonalidades de rosa, né? O pink e o bebê. Ficou super fofinho. Ficou super fofinho. Então, tipo, eu sou adulta e eu coloco nas minhas decorações. Tem decoração de casamento, que fica belíssima, que fica linda, com um arco de balões bem feito, tá? Então, hoje, inclusive hoje, quais são os arcos de balões que a galera mais utiliza nas decorações? É o famoso arco de balões desconstruído. E o que é, basicamente, o arco de balões desconstruído? É um arco de balões que é formado por balões em tamanhos diferentes, tá? Em tamanhos diferentes. Em tamanhos diferentes, por isso, desconstruído. E hoje é o que a galera tá utilizando mais. Passou o tempo que a gente montava lá na decoração, aquele arco, né, no formato de um invertido, com os balões todos do mesmo tamanho, só para fazer o arco. Ainda existe esses arcos de balões? Existe. Para quê? Para decorações comerciais. Às vezes você vai numa loja, tá tendo lá uma promoção, tá tendo uma estreia de alguma coleção, né? Alguma coisa assim do tipo, e aí o pessoal vai e faz contrata uma pessoa para poder fazer aquele arco ali na entrada para ficar chamativo. Também é utilizado nas entradas da festa, porque hoje em dia não se trabalha mais a decoração somente lá na decoração da mesa do bolo, também, né, em muitas ocasiões
A gente faz uma decoração de entrada. Então, ali na entrada, vai e coloca aquele arco de balões, né? Onde a pessoa vai entrar, vai passar por baixo, até para colocar uma cortininha, algumas coisinhas penturadinhas, e aí vai da imaginação. Mas, assim, na decoração mesmo do bolo, hoje em dia se utiliza mais o arco de balões desconstruído. E por muito tempo, muita gente, tipo, tava aterrorizada com o arco de balões desconstruído, achando que era um negócio muito difícil de se fazer. E eu não acho. Eu, particularmente, eu não acho. Essa questão de, tipo, vou montar um arco de balões desconstruído. Eu vou encher balões de tamanhos diferentes e eu vou começar a fazer as combinações dele. É claro que tem deles, né? É claro que tem alguns pequenos detalhes que a gente tem que ficar atento para que o arco ele não fique torto. Por quê? Porque se você durante as aulas práticas, né, no decorrer da semana, eu vou mostrar isso para vocês. Mas tipo, se tu vai colocando uma sequência de balões grandes, depois tu coloca só uma sequência dos pequenininhos, quando tu for colocar um balão grande de novo, que for para poder encaixar, ele vai ficar torto, né? Ele vai ficar tipo um S. Então, não é legal. A gente tem que ficar atenta a esses pequenos detalhes. Tem um mínimo de técnica, mas eu não considero um arco difícil de se fazer. E aí, né, durante essa semana, a gente vai desconstruir aí essa questão desconstruir também, né? Essa questão dessa dificuldade aí do arco de balões. Beleza? Então, quais as vantagens da gente, como decoradora, a gente fazer o arco de balões? É porque, assim, eu não sei vocês, eu gosto muito de trabalhar com parceiros, tá? Mas quando você contrata uma pessoa só para fazer o arco de balões, vai ter o valor da pessoa, o frete da pessoa, porque a pessoa vai precisar se deslocar também para o local da festa e tudo. É uma responsabilidade a mais para você, se você chega na hora, mas a pessoa que vai fazer o arco de balões se atrasa e tal. Então, é uma dor de cabeça a mais, sabe? Então, e outra coisa que também, como a pessoa vai cobrar o dela, então pode ser normalmente quando você contrata por fora, o orçamento ele fica mais alto. Quando você faz, você só vai cobrar um frete da tua cliente. Se tu contrata alguém, é o teu frete, tu como decoradora vai montar a decoração e vai ter o frete também da pessoa que vai fazer o arco de balões. A pessoa não vai se deslocar de graça, né? Então, tem todos esses pequenos detalhes. Por essas coisas, eu decidi desde o início que eu iria fazer os meus arcos de balões. E no começo eu fazia, não ficava muito legal, porque eu não sabia prender direito, né, os balões, eu tinha medo de estourar os balões, aí colocava um cluster de balão bem afastado do outro, ficava aquele buraco no meio, não sabia, mas foi o meu processo de aprendizado, foi o meu começo, né, e hoje eu faço com muita facilidade. Lawanda depois aprendeu também, que era a Lawanda que fazia, né, chegou um momento que a gente ia montar as decorações, e eu montava o resto, e o Lawanda ficava lá enchendo os balões, e montando os balões para mim também. Então, bora lá, né? Depois de todo esse tempo, vou mostrar aqui para vocês quais são as ferramentas que eu utilizo. No começo, primeira coisa, um enchedor, tá? Vocês vão precisar de um enchedorzinho. Esse aqui é o enchedor manual, enchedorzinho manual. Tá? Vocês vão precisar de um enchedor. Por quê? Esse ali mesmo. Por quê? Porque além de não ser higiênico, você encher os balões, né, com a boca, ainda as suas bochechas vão pedir arrego. Eu não sei vocês, mas tipo, se eu encher um balão, eu já fico com isso aqui meu todo dolorido. Aí você imagina tu encher balões para fazer um arco de balões, tudo na boca. Pelo amor de Deus, muito complicado, tá? Então, tem esses enchedorzinhos aqui manuais. Tem um outro que eu esqueci de pegar aqui. Mas é aquelas bombinhas de encher colchão. Aquelas bombinhas também, elas são ótimas para você fazer, né, esse enchimento de balões. Eu não sei se a minha tá aqui. Vou já dar uma olhadinha ali, ver se eu acho ela ali para mostrar para vocês também.
tá? A bombinha manual também é ótima, mas fica muito cansativo, certo? Eu lembro que e você enche de um em um, né? Então demora muito e fica extremamente cansativo. Quando eu comecei, eu não tinha o enchedor elétrico. Eu só tinha o manual, tinha esse e tinha a bombinha lá de encher colchão. E aí, lá o Lawander foi que sofreu mais, né? Porque, tipo, ele que enchia os balões. Ele que enchia tudo. Ele ia enchendo, amarrando. E eu ia lá no começo. Como era que eu me organizava com ele, né? Que era ele que ia comigo no começo. Ele enchia os balões e amarrava, assim, de dois em dois. Ia jogando no chão, né? Ia deixando solto. E eu ia organizando a decoração, colocando painel, organizando as mesas, tapete, tal, os itens da mesa. E enquanto ele ia enchendo esses balões. Quando eu finalizava, eu só pegava lá a linha e começava a formar o arco, né? Formar linhas de balões para poder formar o arco. E teve situação desse Lawander de terminar e ele tá morto. Tá morto de cansado, porque era um arco grande, tinham muitos balões. Foi nesse dia, olha que interessante, nesse dia, além dele ficar muito cansado, assim, exausto mesmo, ele ainda rasgou os dedos dele, porque tava amarrando de um em um, amarrava assim, ó, passava aqui, aí, ó, passava aqui os balões aqui nos dois dedos, aí pegava aqui pelo meio e puxava, né? Para dar o nozinho. Pronto, era assim que ele estava amarrando. Então, isso aqui foi ferindo o dedo dele. Sabe? Quando a gente estava voltando para casa, ele me mostrou e tava com os dedos todos feridos. Eu, caramba, que a gente tem que dar um jeito de solucionar isso, porque não tem condição de todas as vezes que a gente vier montar uma decoração, tu ficar com teus dedos desse jeito, sabe? Mas esse dia foi muito balão, foi uma decoração do flash que eu fiz logo no meu início. E aí a gente contornou o painel todinho com balões, dos dois lados e na parte de cima. E era um painel médio, então foi bastante balão. Foi em média entre 400 e 500 balões. Naquele dia eu não lembro bem ao certo, mas foi nessa média aí. Então, sai muito cansativo, né? Melhor investimento que eu fiz para resolver isso foi comprar o enchedorzinho elétrico. Todo mundo se admira desse meu enchedor aqui, por quê? Porque já tem anos que eu tenho ele, eu só tenho ele, nunca comprei outro, porque nunca precisei comprar outro. Ele me serve muito bem, né? E assim, quem já acompanha meus vídeos há bastante tempo, eu já tenho 2 anos de canal no YouTube, né? Então, tá com poucos dias, tipo, acho que deve estar com uns 15 dias, sei lá, um dia desse. Eu tava mexendo lá e uma pessoa comentou em um vídeo meu bem antigo, perguntando: você ainda tem esse inflador? Ele ainda funciona? Eu disse: tenho, funciona super bem e é o meu salva-vidas, né? O meu e muito mais do Lawander no começo, porque o Lawander foi que sofreu muito mesmo enchendo os balões no começo. Então, o enchedorzinho elétrico. Quando vocês forem procurar, vocês vão ver que tem vários modelos, tá? Tem vários modelos. Eu comprei esse aqui na época. Eu acho que ele foi R$ 240 esse enchedorzinho aqui. Mas, tipo, foi uma excelente compra que eu fiz, sabe? Porque ele agiliza muito mais. Lá onde no instante terminava de encher os balões e já ia me ajudar em alguma outra coisa também. E hoje quem vai comigo, né, no instante enche, já vai me ajudar em outras coisas também. Então, tipo, facilita demais, tá? Só que ele tem um pequeno detalhe, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mostrar aqui no YouTube e no Face, depois eu mostro aí pra vocês. Aqui, bem aqui, ó, tem input, tá? Input AC 110 a 120. Estão vendo? Vou mostrar aqui no Insta. Opa, bem aqui, ó. Tem input AC 110 a 120. O que é isso aqui? Isso aqui é a tensão de alimentação. É a tensão que eu posso ligar ele na tomada. No caso, para São Paulo, quem mora em São Paulo,
Esse modelo aqui dá sensacional, dá tranquilo, você liga na tomada normalmente. Mas para mim aqui em Fortaleza, a tensão da rede de energia é 220. Então eu não posso colocar ele direto na tomada. Porque se eu pego ele e eu coloco ele direto na tomada, a tensão da tomada é mais alta, é o dobro, né? Quase que o dobro da tensão que ele suporta. Então ele vai queimar, tá? Esse é o cuidado que eu tenho que ter. Então, e aí você sempre tem que ter esse cuidado quando você for comprar o seu. No meu caso, eu preciso utilizar eu já tinha um estabilizador desses que a gente utiliza para ligar o computador, né? Eu tinha um em casa sobrando e aí eu peguei e levo ele junto. Então, todas as vezes que a gente vai encher balões, eu levo o estabilizador. Amanhã na aula prática eu mostro para vocês o meu estabilizador, que ele é pesadinho, aí eu nem coloquei ele aqui não. Mas amanhã vai dar para eu mostrar ele para vocês. E aí eu ligo ele no estabilizador e o estabilizador na tomada. Por quê? Porque aí o estabilizador vai fazer a conversão de energia para mim, tá? Liguei ele na tomada, aqui em cima ele tem esse botãozinho, ó, 0 e 1, que é o liga e desliga dele. E aí quando eu ligo, ele já começa a sair ar? Não, é uma outra vantagem desse modelo aqui. Tem um modelo vermelhinho que você liga e ele já fica saindo ar. Ele é muito bom também e ele é 200, tem ele modelo para 220 volts. Só que quando eu fui comprar, eu comprei em loja física, eu não encontrei, não tinha, só tinha esse modelo aqui. Aí eu resolvi e comprei esse aqui. Eu tava com urgência, né? Já tinha, tipo, eu fui comprar na semana e no final de semana eu já tinha festa. Então eu não tinha outra opção, tinha que comprar ou não, mas não me arrependi. Foi uma compra muito, muito boa. E aí o que acontece? Esses bicos dele aqui, ó, não sei se dá para vocês ouvirem, mas eu vou, na hora que eu aperto aqui, ó, estão vendo que ele dá um estalinho? Esse estalinho aqui é o quê? É porque esses dois bicos dele aqui, eles são tipo um botãozinho, que é o botão que vai liberar a saída de ar. Então eu encaixo o balão aqui e aperto para baixo. E aí quando eu pressiono para baixo, aí ele começa a sair ar. Quando eu solto, ele para, tá? Nas aulas práticas, né, na semana eu vou mostrar ele funcionando direitinho, que eu vou encher alguns balões para vocês, tá? Mostrar para vocês e tudo. Então, enchedor resolve aí essa questão. Outro detalhe é que aqui eu encho 2 balões de uma vez só. Então, eu enchendo 2 balões de uma vez só facilita na hora da amarração. Eu já encho os 2 aqui, amarro um no outro. Então, ó, o que eu iria dar, se eu encher aqui, encher um balão aqui, aí eu vou encher ele, dava um nó. Depois ia lá e enchia outro balão, dava outro nó. Depois pegava esses 2 balões e amarrava um no outro. Então, 3 nós. Aqui, como eu já encho 2 de uma vez, quando eu tiro eles, eu já amarro no outro e eu só dou um nó. E já estão ali os 2 balões amarradinhos. Então, eu diminuo muito isso aí também, né? Os dedos agradecem, né? Lá o Under agradece. Tá? Então, basicamente, você vai precisar de algo que te ajude a inflar esses balões. Eu recomendo um enchedorzinho automático, tá certo? Recomendo o automático. Bora lá. E aí, beleza, enchi os meus balões. E agora, o que eu vou fazer para eu montar esses balões? Vou mostrar as 2 fitas que eu utilizo hoje, tá? Antigamente eu utilizava outras fitas, outras linhas, utilizava. Mas hoje, na realidade tem 3, né? Hoje, ou eu utilizo linha nylon, tá? Ou eu utilizo fitilho, ou eu utilizo balão 260. Isso aqui é um balão, gente, aqueles balãozinhos 260, tá? Então, para unir os balões e formar o arco, hoje eu utilizo uma dessas 3 opções. Já utilizei barbante,
Já utilizei até cordão de varal. Também, uma vez eu não estava encontrando nada. A única coisa que eu encontrei foi um cordão de varal. Vai esse aqui mesmo. Mas aí, com o tempo, eu fui aprimorando, né? Fui vendo o que dava certo, o que não dava certo. No começo, eu achava que a linha nylon, não sei por que motivos, não me lembro por que motivos, mas eu achava que a linha nylon, ela rasgava o balão, podia rasgar o balão, sei lá, alguma coisa assim do tipo. E eu não usava a linha nylon por causa disso. Mas hoje eu uso ela demais. Por quê? Porque, primeiro, ela é transparente, ela não vai ficar aparecendo, definitivamente não vai aparecer porque ela é transparente. E ela é muito resistente, sabe? Ela é muito resistente. Então, aqui em Fortaleza, principalmente, a gente precisa... a gente monta muita decoração. O pessoal aqui faz muita festa em casa de praia. E aí, essas festas na casa de praia, né? Onde é que a gente monta a decoração? Normalmente é no alpendre, na área, lá. Em algum local que normalmente é aberto. E esses locais abertos, em casa de praia, tem muito vento. Então, o que acontece? O barbante, por exemplo, o barbante eu estava cansada de montar lá, aí eu estava segurando aqui, colocando aqui um clutch de balões, aí quando eu puxava, o barbante se quebrava. E imagine aquilo ali no vento, né? O que um vento forte não faz com um barbante. Então, eu definitivamente parei de utilizar o barbante por conta disso. Fora que ele é muito caro. Tá? Fora que ele é muito caro. Então, definitivamente não aprovo muito, não. Prefiro a linha nylon, tá? Então, linha nylon, tanto para o arco como para a fixação do arco. Como assim, Ara? A fixação do arco? Por exemplo, você monta o arco todinho fora, depois você vai lá prender o arco de balões na tua estrutura, né? Na tua estrutura lá do teu painel. Para essa fixação, o que eu gosto de fazer? Se eu fizer a estrutura de painel de ripas de madeira, eu corto um pedaço de linha nylon. Ó, corto um pedaço de linha nylon, mais ou menos assim, ó, desse tamanho. Eu sei que não dá para vocês verem que ela é transparente, né? Mas, tipo, se vocês verem que a distância de uma mão para outra, dá para entender mais ou menos o tamanho, né? Então, tipo, eu corto um pedaço de linha nylon, mais ou menos desse tamanho aqui, e aí eu grampeio essa linha nylon lá, tá? Deixa ela grampeadinha. Tô falando aqui, não vou me aprofundar muito nisso, porque isso é muito prático, e essa parte prática eu vou fazer para vocês no decorrer da semana, tá? Mas tô só lembrando aqui, tô citando esses exemplos. Então, eu vou lá, grampeio, tá? Grampeei lá. Depois, quando eu venho com o meu arco de balões, eu só puxo aqui a ponta e prendo lá, enrolo em algum ponto, né? Coloco em alguns pontos específicos para poder prender o arco de balões no arco, na estrutura do painel. Então, eu gosto muito da linha nylon por conta disso. Não utilizo a linha nylon só para arco de balões, não utilizo ela muito para fixação também de painel, às vezes, porque às vezes eu vou montar a decoração num local aberto e tem muito vento, até para prender o painel fica ruim. E aí eu saio amarrando tudo em todo o perímetro do painel, né? Em cima, embaixo, nas laterais, amarrando tudo com a linha nylon. Ela é a minha grande aliada aqui, porque com ela eu consigo fazer todas essas fixações, né? E ela não fica tão visível assim. Ela fica bem escondidinha. Então, eu gosto muito da linha nylon. Ela é um pouco mais cara e aí eu tenho uma outra solução para vocês que é muito mais baratinha. Essa aqui, ó, deixa eu ver aqui. Essa aqui é a de 0,7 milímetros, tá? É a que eu gosto de utilizar, a 0,7. Mas eu tô querendo olhar aqui, tá aqui, 100 metros do lado e eu procurando. Esse carretel aqui, ele vem com 100 metros. Eu compro ele por quase 20 reais. Quase 20 reais esse aqui, com 100 metros, tá? Olha a diferença de preço em relação ao fitilho. Que o fitilho, eu compro ele, ó, esse rolinho aqui, comprei hoje, inclusive. 50 metros. 50 metros esse rolinho aqui foi R$1,95. Então, muito mais barato, né? Muito show. Ai, fala, meu Deus, o desastre em pessoa. Rasguei, foi o saco todinho. Fui abrir para mostrar para vocês, ó, o fitilhozinho. Tá? Segura muito bem também. Ele é bem resistente,
E também ele tem de várias cores, né? Então, tipo, tu pode, já que ele vai ficar, se ficar, quando a gente monta o arco de balões, não é pra gente deixar espaço de um balão para outro. Mas vai que fica, né? Vai que alguma coisinha ficou lá e aí ele vai ficar aparecendo. Se tu utiliza um fitilho da mesma cor dos balões, e aí tem ele em quase todas as cores, não vou nem dizer em todas não, mas em quase todas as cores, tu compra ele na cozinha lá que tá combinando com o teu arco. Vai fazer um arco de balões branco, compra o fitilho branquinho. Um arco de balões amarelo, compra o fitilho amarelo. Um arco de balões rosa, compra o fitilho rosa. Tem todas essas cores. E ele sai muito mais em conta, né? Bem baratinho. Aqui são 100 metros, mas se eu fosse comprar dois pacotinhos desse aqui, vou arredondar para R$2 para facilitar os cálculos, né? Tipo, um pacotinho, R$2. Se eu comprar 2 pacotinhos desse, eu vou ter 100 metros de fitilho por R$4. É muito mais, sai muito mais barato, sai muito mais em conta. Por esse motivo também que eu uso mais, porque ele supre a minha necessidade e sai muito mais em conta, tá? Porque tudo isso conta, gente, quando tu vai fazer o teu orçamento, quando tu vai calcular o teu lucro. Ah, Yara, mas eu vou colocar lá, eu tenho que levar em consideração o que eu gastei até com linha para aprender um arco de balões, é claro. Se foi um custo, né? Se for um gasto que você teve, então isso aí conta também, sabe? Então isso aí conta também. O que é o lucro? É o quanto que a cliente pagou menos o tanto que tu investiu o tanto que tu gastou para executar a festa dela. Isso é que é lucro, sabe? Então tudo isso conta, tá? Tudo isso conta. E aí o fitilho é um forte aliado nesse ponto. Mas aí também tem essa outra terceira opção, que são esses balões 260. Gosto muito deles, inclusive porque eles são elásticos. Então, olha que bacana, na hora que eu vou prender lá, segurei aqui, tô segurando aqui, na hora que eu vou prender, que eu vou passar, né, enrolar aqui um balão pro outro, logicamente eu puxo aqui, eu faço isso, eu estico. E aí eu estico, passo lá entre os balões e quando eu solto, ele encolhe, ele volta ao tamanho dele normal. E aí o que é que ele faz com aqueles 2 clutches de balão? Ele puxa, ele une. Então os balões eles ficam bem juntinhos, ficam bem próximos dos outros quando eu utilizo o balão 260. Gosto muito dele, gosto muito, muito, muito dele por causa disso. Tá? Quando às vezes eu monto arcos de balões, aí depois eu vou lá encaixando aqueles balãozinhos pequenininhos, os menores, né? Faço uns clutches dos balãozinhos pequenininhos, e aí depois eu vou lá encaixando. Na maioria das vezes eu utilizo o balão 260, porque ele é ótimo. Eu vou lá, amarro aqui no clutchzinho menorzinho, depois eu passo lá em 1 ou 2 balões, já no arco, né? E aí quando eu solto, ele puxa, ele une. Aí fica bem juntinho, fica bem encaixadinho lá no arco. E aí o 260 ele serve muito bem para isso, né? Se tu for fazer um buquê de balões. Ah, eu vou fazer um buquê de balões. O buquê de balões eu nem utilizo linha nylon ou fitilha, eu utilizo só o balão 260. Por quê? Porque ele é menorzinho, né? Ele fica mais ou menos assim, nessa largura que eu monto aqui. Fica mais ou menos assim, dessa largura. E aí eu vou só amarrando ali, ele estica muito, ó. E ele estica até mais, é porque o meu braço não vai, né? Mas ele estica bem mais do que isso aqui. É porque o meu braço que é pequeno. Serve bastante, tá? Então, gosto muito também do balão 260. No decorrer da semana também vou mostrar como que eu utilizo ele. Vou utilizar nessas essas 3 ferramentas aqui, né, esses 3 itens aqui, eu vou utilizar durante a semana e vou mostrar para vocês, certo? Outra coisa que eu utilizo muito é tesoura, claro, né? Para cortar o fitilho, para cortar a linha nylon, para cortar o balão 260. Às vezes eu não preciso de um pedaço desse tamanho. Um pedaço menorzinho já me serve. Eu vou lá e tesouro nele, corto. Então, tesoura, você indo fazer arcos de balões ou não, a tesoura é um item da maleta da decoradora que não pode faltar. Essa minha tesourinha aqui, ela é o meu xodó.
Vocês verem aqui, ó, tem gente que diz assim, Ave Maria, Yara, tanto tempo que tu trabalha com decoração, tu ainda não deu tempo de tu comprar, não deu pra tu comprar uma tesoura nova pra tu, não? Eu disse, não, deu, mas eu não quero, porque eu gosto dessa aqui. É o meu xodó. Porque a minha mão é pequena e ela encaixa bem certinho, ó, na minha mão, entendeu? Então, é perfeita pra mim. Ela é o tamanho da minha mão bem certinha. Tem outras tesouras aí no mercado que são desse mesmo tamanho? Tem, mas porque eu gosto é dessa, entendeu? Sempre tem aquela coisa que você gosta mais, né? Então, enquanto ela estiver servindo, enquanto ela não quebrar, né? Eu tô utilizando essa aqui. E aí, né, leva a tesoura, tá? Não pode faltar. E, gente, basicamente isso. Basicamente, essas são as ferramentas que você precisa para montar um arco de balões, tá? Basicamente isso. É muita coisa? Não. Um enchedor, fitilho, ou linha nylon, ou balão 260, tesoura. E, claro, os balões, tá? O que você poderia levar mais? Um grampeador de pressão. Se você monta a estrutura de painel de ripas de madeira, então, logicamente, você já vai levar, porque você vai prender o tecido, né? No caso de um painel com tecido, você vai prender o painel de tecido na estrutura, na maioria dos casos, utilizando o grampeador de pressão. Mas, porém, contudo, todavia, ele não vai servir só para isso. Ele vai servir para quê? Para você pegar aqui, ó, a linha nylon, cadê a ponta? Perdi a ponta aqui. Vai pegar aqui, ó, a linha nylon, coloca a linha nylon lá, bota aqui o grampeador de pressão, ó, e faz um X, assim e assim. E aí pronto, ele vai segurar, né? Ele vai segurar aí essa linha nylon lá na estrutura de painel, que tu vai puxar depois. Para colocar o arco de balões. Outra coisa que é que eu tô achando aqui nas coisas dos meninos, ó, é fita, tá? Fita durex. Tanto a fita durex quanto a fita gomada ou fita craft, né? Descobri que em alguns cantos ela é fita craft. Então, levar por quê? Porque elas vão te ajudar na fixação também do arco de balões, certo? Do arco de balões. Para prender um balão no outro, Yara, não recomendo. Por quê? Porque não vai prender direito. Ele pode prender ali, mas ele não vai ficar 100% fixo. E aí no meio da festa o balão ele pode estar lá e se soltar sozinho. A pessoa tá gravando um vídeo lá e tá passando. Aí quando a festa não tem ninguém. Aí do nada vem lá e cai um cluster de balões, assim, não tem lógica isso, tá? Então as fitas, essas fitinhas aqui, tem umas fitas que elas são mais específicas para prender esses balões, né? Com as fitinhas dupla face, que vende nas lojas de balões, que aí você pode utilizar também para estar prendendo um balão no outro. E a cola quente, também você pode utilizar para prender um balão no outro. Mas basicamente isso, tá, gente? Basicamente isso. Basicamente essa. Ângelo tá dizendo, eu sou inscrito e resido em Itajubá, sul de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Ângelo. Nossa, gente, de Minas Gerais. De onde vocês são? Vocês que estão assistindo, coloca aí para saber. Já sei que eu tenho um telespectador lá em Minas Gerais. A internet é uma coisa maravilhosa, né? Porque eu tô aqui em Fortaleza e eu tô falando aqui para pessoas de outros locais, né? Por isso que o online ele tende a crescer muito. Beleza? Então, bora lá. Finalizei aqui a parte das ferramentas principais. Como vocês viram, não é muita coisa. A gente fica achando, sempre a gente tende a achar, eu converso muito, e sempre aparece alguém, Yara, para trabalhar com balões eu preciso de muita coisa. Yara, para trabalhar com decoração de festa eu preciso ter um acervo gigantesco. Já fiz live falando sobre isso, já falei para vocês que não preciso de muita coisa. Na realidade, a parte de decoração mesmo, você não precisa de quase nada, basicamente invista nas ferramentas e se divulgue e faça projeto digital e, sabe? Porque não precisa estar comprando muita coisa se não tem cliente. Quando você tiver um cliente, aí você vai lá e você compra
E, inclusive, tem uma live bem legal também que eu já fiz aí, que vocês podem procurar no canal. Tipo, tô começando, não tenho nenhum cliente. O que vocês podem fazer? Quais são as opções? Aí eu dei a opção de loja de aluguel, de projeto digital. Eu dei várias opções que vocês podem estar dando uma olhadinha lá e vendo qual que se encaixa melhor para vocês, tá? Então foram várias ideias. Procura aí que no meu canal no YouTube tem essa live. Tá certo? Ela tá disponível. Tá? Beleza? Então, bora lá. Para a gente poder finalizar a live de hoje, como que eu cobro pelo arco de balões? Eu vejo muita gente com essa dúvida. Yara, eu sou a decoradora, eu vou montar a decoração de festas da minha cliente e eu vou fazer o arco de balões. Então, como é que eu coloco o arco de balões ali? Eu peço para as clientes comprar os balões e tudo. Eu já experimentei das duas formas, pedindo para a cliente comprar o balão e eu comprando o balão. E dessas duas formas, vou logo começar por aqui, né? Que é logo a dúvida cruel. Então, tipo, das duas formas, eu tive algumas experiências das duas formas e, devido a essas experiências, eu decidi que aqui na minha empresa eu não peço para a cliente comprar o balão. Por quê? Agora vamos lá. Por quê? A cliente ela quer comprar os balões porque ela acha que o orçamento vai sair mais barato ela comprando os balões. Claro que vai, porque vai sair aquele custo ali do orçamento dos balões, mas o custo que não está lá é o que ela vai ter. Porque se ela vai comprar e eu vou montar o arco de balões, então eu vou colocar ali a minha mão de obra, né, que vai já lá junto no orçamento. Então não vou deixar de cobrar pela mão de obra. Só que o que acontece? Quando você coloca para a cliente comprar, você vai lá e combina com a cliente. Olha, eu quero uma decoração assim, assim, assado. Eu quero um arco de balões assim, assim, assado. E aí, para fazer aquele arco de balões assim, assim, assado, do jeito que a cliente falou, você vai dizer para ela, ó, você precisa comprar tantos balões na cor X, número tal. Na cor Y, número tal. Quantidade, cor e numeração de balão. Você vai passar tudinho para a cliente, né? E aí, o que acontece? Tem muita cliente que vai comprar certinho. Tem cliente que compra até a mais. Não, mulher, eu resolvi comprar uns a mais, né? Porque vai que dá certo aí, se encaixa. Tem cliente que compra menos. E aí você fica se virando para dar certo. E tem cliente que compra errado, gente. E o maior problema é a cliente que compra errado. Certo? Por quê? Como assim comprar errado? Ó, uma vez eu fui contratada somente para fazer um arco de balões, colocar num banner. E aí a cliente pegou e disse assim, Yara, me mostrou lá o tamanho e tal. Eu disse, beleza, tá bom, tá certo. Só que aí eu queria comprar os balões, porque eu queria comprar do meu gosto. Eu disse, tá bom, tá certo, então vou te cobrar só pela mão de obra. Tudo bem, ok, combinado com a cliente, né? Fui lá, passei a relação de balões para ela. Nessa relação, eu pedi balões número 9, passei lá as cores, pedi balão redondo, número 9, número 7, número 9, número 7, e eu acho que eu só pedi essas duas numerações. Tô tentando me lembrar aqui bem certinho, mas basicamente foi isso mesmo. Foi balão número 9 e número 7. Disse lá as quantidades. Beleza, o que foi que a cliente fez? A cliente comprou o balão imperial, não comprou o balão redondo, comprou o balão imperial, número 7 e número 5. E ainda tinha um pacotinho de número 3 também. Gente, vocês não têm noção. Quando eu fui montar esse arco de balões, ele ficou pequenininho, entendeu? Porque como os balões são menores, então, o balão maior, ele vai ocupar mais espaço. Então, um arco de 1 metro, de 2 metros, pronto, um arco de 2 metros, que eu monto com 100 balões, por exemplo, número 9, se for balão número 7, número 5 e número 3, eu vou precisar de muito mais balões para eu montar esse arco desse mesmo tamanho.
E aí eu tive que me virar, né, com aqueles balões ali. Pedi para ela comprar mais e tudo, mas estava na correria. Ela, não, faz o que der. E aí eu fiz o que deu para fazer, mas eu saí de lá um pouco insatisfeita com o meu arco. Sabe? Eu saí um pouco insatisfeita com aquele arco de balões. E aí tudo por quê? Porque a cliente resolveu comprar. E às vezes a cliente ela bate o pé no chão, né? E você diz: "Não, tudo bem, você compra, vou lhe passar a relação aqui quais são os melhores balões e tal". E aí, né, orienta a cliente e tudo, mas pode acontecer da cliente cobrar errado. Então, hoje, quando eu passo um orçamento de festas, o que que eu faço? Eu já incluo o arco de balões. Eu já incluo todos os valores. Ah, eu estou fazendo aqui, no meu caso, eu faço o projeto digital. Então, eu faço o projeto digital, eu já sei o tamanho da minha decoração e eu já sei de quantos balões especificamente eu vou precisar. Então, eu já incluo aqueles balões no meu orçamento. Quando eu fecho paleta de cores, eu já vejo quais são os balões que eu vou utilizar, se a cliente vai querer algum balão metalizado ou não. Eu tenho noção de faixa de preço de tudo. Então, eu incluo todos esses valores no orçamento, tá? Gatilho também. Tem que colocar uma taxinha, sabe? Foi um gasto, então vai aquela taxa para ali também, tá? Tudo isso entra no orçamento, nada pode sair do orçamento. E aí, nesse caso de eu montar a decoração e eu fazer o arco de balões, eu prefiro já incluir o valor do arco completo, já no arco, no orçamento da cliente, e eu ficar responsável pela compra dos balões. Porque isso realmente resolve muita coisa, sabe? Já teve cliente que chegou para mim e perguntou assim: ah, mas eu já fiz a minha festa com outra decoradora e eu que comprei os balões. Aí eu argumentei com o cliente dessa forma. Eu disse assim: não, tudo bem, se você quiser comprar os balões, não tem nenhum problema. Mas você não está me contratando para diminuir o seu serviço, mulher? Falei assim, eu falo de boa, né, com os meus clientes. Mulher, tu já não tá me contratando para diminuir o teu serviço? Então, o mesmo preço que tu vai comprar esses balões é o mesmo preço que eu vou comprar. Se você quiser, eu faço esse serviço para você. Eu me responsabilizo, eu compro os balões bem certinho. Não se preocupe, eu vou comprar os balões, vou fazer o arco para ficar bem lindo, o arco da sua filha, do seu filho, da sua festa, né? Então eu compro e é um trabalho a menos para você. E elas concordam, entendeu? Elas concordam. Então, é muito válido você ter esse jogo de cintura, né? De mostrar esse outro lado para a cliente, porque às vezes ela tá vendo só pelo lado de, é claro, o orçamento ele vai ficar menor, por quê? Porque não vai ter aquele custo dos balões, só vai ter a mão de obra. Mas em compensação, ela vai ter esse gasto por fora, tá? Então, dá certo, aqui comigo dá super certo. Eu prefiro fazer dessa forma, porque aí eu evito esse tipo de problema, sabe? Eu evito esse tipo de problema. E eu sempre tô de olho também, ainda tem um detalhe, que eu sempre tô de olho em todas as lojas. Hoje mesmo, eu fui numa loja, comprei os balões, e aí dessa loja lá, onde eu tava comigo, dessa loja a gente foi em uma outra loja. Ele queria comprar, o que era que ele queria comprar, meu Deus? Plástico bolha. Ele queria comprar um rolo de plástico bolha, porque aqui na empresa dele ele utiliza muito, né? E aí, esse plástico bolha ele compra numa lojinha que tem aqui perto, que é uma lojinha de festas, e eu nunca tinha entrado nessa lojinha. Tava junto, desci do carro, já entrei lá. Vocês vendem balões? Vendo. Deixa eu dar uma olhadinha nos balões que você tem. Tô só dando uma olhada. Entrei, vi lá todos os balões que tinha, vi os preços, vi tudo. Então, percebi uma diferença de valores dessa outra loja onde eu comprei. E aí eu já vou, né, percebendo isso aí. Então, eu sei onde é que tem o balão mais caro, onde é que está o balão mais barato. A cliente, ela não sabe. Ela vai entrar na primeira loja e aí ela vai comprar os balões. E sorte nossa, né, sorte minha, sorte sua, se ela comprar o balão certinho do jeito que a gente pediu, porque pode acontecer dela comprar o balão errado e aí você tem que ter aquele joguinho de cintura de resolver ali na hora, tá? Então, por esse motivo, eu coloco assim e aí eu já coloco incluso. Quando eu passo um orçamento para minha cliente,
eu não coloco item por item bem detalhadinho para ela. Eu coloco o valor total. Eu detalho todos os... Desculpa, deixa eu explicar melhor isso, né? Eu detalho todos os itens que vai no pacote da cliente, mas eu não coloco o valor item por item. Vai tudo detalhadinho, mas o valor que vai no orçamento é o valor total, tá? Para quê? Para não dar margem da cliente ficar questionando algumas coisas. Por quê? Porque tem cliente que acha um absurdo. Olha só, tem cliente que acha um absurdo eu colocar a minha mão de obra de R$ 500 para uma festa no tamanho médio. Tem cliente que acha justo, que acha barato, mas tem cliente que não acha. Tem cliente que só vê assim, poxa, ela vai ganhar, ela diz assim, ela vai ganhar R$ 500 por essa festa aqui. E aí não vale a pena você ter esse tipo de desgaste com o seu cliente. Coloca lá tudo que você vai entregar. Por quê? Porque trabalhar com festa, você trabalha vários dias antes, porque você vai preparar todo o material. Se você for alugar, você vai ter que ir lá na loja para fazer o aluguel, reservar o material para a data dela. Vai ter que comprar matéria-prima para produzir os itens que você vai levar no dia da decoração. Tem esse tempo que você está se deslocando, resolvendo todas essas coisas. E tem um tempo que você está dedicado preparando o material. Então, não é só no dia da montagem. Tem toda uma preparação antes. Tem todas aquelas horas que você trabalhou antes. Tem o tempo da montagem e tem o tempo que você vai lá depois, pega todo o material, né? Faz o recolhimento, desmonta a festa, recolhe todo o material, traz para a empresa, limpa tudo. Hoje em dia tem que limpar e higienizar, então é um trabalho a mais. E a cliente, ela não tá vendo tudo isso, ela não tá vendo os bastidores. E ela nem é obrigada a ver os bastidores, ela só precisa ver o resultado do teu trabalho. Então, o que eu coloco em uma folha de orçamento, por exemplo, é tudo o que eu vou entregar para ela ali na festa dela, tá? E dá super certo fazer dessa forma. Ok, pessoal. Então, hoje, para a gente começar, né? Para a gente começar a nossa semana aqui, que vai ser super agitada, de balões, nossa semana de conteúdo do mês de fevereiro, eu queria começar mostrando logo essas ferramentas, apresentando essas ferramentas para vocês, porque são as ferramentas que eu vou utilizar no decorrer da semana, tá certo? A partir de amanhã, a gente começa a montar decorações, a gente começa a montar decoração não, eu vou fazer só o arco, não dá tempo eu fazer decoração, a gente vai focar no arco de balões. Então, a gente vai montar ao vivo, eu vou montar aqui ao vivo para vocês um arco de balões desconstruído simples amanhã. E aí, quarta e quinta, a gente vai montar arcos de balões com alguns apliques, né? Apliques de papel, apliques de flores e tal. E na sexta-feira, um círculo de balões. Uma ideia bacana que eu tive, que não é aquela estrutura de metal que você compra, você já aluga pronta. É uma outra estrutura que eu vou confeccionar na hora da live com vocês também. Então, fiquem atentas, se façam presente, tá? Que essas lives aqui, elas não vão ficar disponíveis por muito tempo, eu vou tirar elas, vou editar para postar só mais na frente, né? Tem um cronogramazinho de postagem. Então, quem quiser aproveitar logo rápido essa semana, já cuida para assistir essas lives ao vivo, tá? E se tu conhece alguém que quer aprender sobre balões, convida também para se fazer presente para assistir essas lives, que essa semana tá muito bacana. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês amanhã, a partir de amanhã, eu vou começar a colocar caixinhas de perguntas lá nos stories do Engenhando Festas, do Instagram, tá? Eu vou colocar caixinhas de perguntas nos stories do Instagram, do Engenhando Festas, para que vocês coloquem lá o que vocês querem, qual é a temática, né, o tema principal que vocês querem de conteúdo da semana do mês de março, certo? A gente já está no finalzinho de fevereiro, então a gente está aqui no nosso conteúdo aqui de hoje, mas já estamos pensando no mês de março também, começar a se programar para o mês de março, tá? Teve muita gente que pediu o que ficou em segundo lugar
em janeiro, quando eu perguntei para vocês o que vocês queriam agora para o mês de fevereiro, em primeiro lugar ficou balões. E eu lembro que em segundo lugar ficou criativos para painel. Então, se vocês ainda estão com essa curiosidade, né, de aprender mais sobre isso, bota lá. A partir de amanhã eu vou começar a colocar lá a caixinha para que vocês possam ver e colocar lá os temas que vocês querem que eu traga nessas semanas, beleza? Então, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Esse é o momento. Eu pensei que a live de hoje ia ser rapidinha e acabou que não sendo. As próximas lives vão demorar um pouquinho mais porque eu vou fazer o arco, né? Então, acaba que demorando um pouco mais porque tem todo o processo de eu montar e falar, né? E conversar. Se eu fosse só pegar e fazer caladinha, era mais rápido. Mas falando, aí o processo demora um pouquinho mais. Beleza, pessoal? Então, vamos finalizando por aqui essa live de hoje. Tô só esperando um pouquinho, porque eu sei que tem um delay. Então, bora finalizar por aqui essa live de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, beijos, boa noite.